Esta sessão solene tem por objetivo manifestar o reconhecimento do Poder Legislativo aos professores e professoras da rede municipal, estadual e particular de ensino que prestam valoroso e inestimável serviço educacional a todos os cruzaltenses. O Poder Legislativo sente-se honrado com a presença dos senhores para esta sessão solene. Em nome da Câmara Municipal, parabenizamos aos senhores professores e professoras pelo seu dia, comemorado no dia 15 de outubro. Compõe a mesa oficial o vice-presidente do Poder Legislativo, presidente em exercício, vereador Marino Marangon, o vice-prefeito municipal e secretário de Educação, senhor Moacir Marquesan, neste ato representando o Poder Executivo, a professora doutora Solange Beatriz Billig Garcês, pró-reitora de graduação da Unicruz, representando a Universidade de Cruz Alta, a nona coordenadora da nona Coordenadoria de Educação, professora Aline Buco Bilibiu, a coordenadora do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, professora Maria da Graça Prediger da Pieve, o vereador Everley Martins, líder da bancada do PSB e proponente desta homenagem ao Dia do Professor. Também prestigiam esta sessão solene senhores vereadores, meios de comunicação, funcionários desta casa, professores, professoras, senhoras e senhores. Queremos registrar também a presença dos alunos do Instituto Professor Anis Dias, do curso do Magistério, que prestigiam esta sessão solene. Neste momento, anunciamos o pronunciamento do presidente em exercício, o vereador Marino Marangon. Boa noite a todos. É com satisfação que essa Casa Legislativa acolhe nessa noite para a sessão solene as senhoras e os senhores homenageados, os professores que nessa data tão significativa para nós recebe essa justa homenagem. Aproveitamos para saudar o representante do Executivo, vice-prefeito e secretário de Educação, Moacir Marquesan, professora doutora Solange Beatriz Billig Garcês, pró-reitora da Unicruz, a coordenadora da nona CRE de Educação, professora Aline Buco Bilibiu, a coordenadora da UERGS, professora Maria da Graça Prediger de Pieven, o proponente dessa matéria, está de parabéns, colega vereador Everley, proponente dessa justa homenagem do Dia do Professor, demais vereadores, vereadora, secretários municipais, presidentes de entidades de classe, meios de comunicação, funcionários dessa casa, alunos do Anis Dias que se fazem presente nessa noite de hoje. Dizer que é uma satisfação desta casa recebê-los e prestar essa justa homenagem, que é muito significativa, e me orgulho de compor essa mesa no meio de tantos professores, ilustres professores, professoras, né, que abrilhantam ainda mais essa sessão solene. Convidamos o vereador Wilson Pimentel, líder da bancada do PTB, para seu pronunciamento nesta sessão. Minha saudação à mesa oficial dos trabalhos, saudando a pessoa do ilustre presidente em exercício, vereador Marino, saúdo os demais integrantes da mesa, senhores professores, estudantes, colegas de parlamento, enfim, a toda a comunidade aqui presente, em especial a nossa comunidade escolar. Pensando em casa, que deveria, ou que seria talvez mais oportuno dissertar nesta tribuna, esta noite em que se homenageia os nossos mestres, comecei a lembrar da minha história escolar, curso primário, na minha querida terra natal, Fortaleza dos Valos.
ano de 1963, março. Filho de família pobre, lá na nossa velha Fortaleza, naquela época, o local era apenas uma pequena localidade, pequeno povoado. A nossa querida escola rural isolada, construída na gestão do então governador Leonel Brizola, hoje ela é denominada Leopoldo Meiner, com cerca de 150 alunos. E era uma meia dúzia de mestres, professores, que davam umas aulas para a gente. Recordo então com saudade e quero aqui homenagear a figura, a lembrança dos meus primeiros 5 mestres. Eu diria 6, porque uma no início da primeira série foi transferida. Primeira série, ano de 1963. As primeiras semanas, a minha professora foi uma senhora chamada Jandira Rolim, que logo após foi transferida para uma outra cidade bem distante. Assumindo em seu lugar a querida professora Helena Stefanello, depois mais tarde veio tornar-se Stefanello Secom, falecida já há alguns anos. Foi realmente então a minha primeira professora da primeira série, muito querida era ela. Na segunda série, eu tenho o prazer de dizer que esta professora ainda é viva, professora Maria de Lourdes Trenhago, depois, alguns anos, com o falecimento da esposa do seu Benjamin Cancian, Maria de Lourdes Trenhago Cancian, segunda série primária. Querida professora Maria de Lourdes. Na terceira série, meu querido professor e amigo, ainda vivo, Dorivaldo Rigoli. Na quarta série, novamente a minha querida professora e amiga Maria de Lourdes Trenhago Cancian. E na quinta série, lembro com saudade da professora Catarina Rubert, que logo após ela casou-se e então daí abandonou o magistério. Hoje ela mora, se não me engano, pelo estado do Mato Grosso ou Goiás. Então, lembrando destes trabalhadores, dessas trabalhadoras, destes lutadores, destas lutadoras, destes mestres, desses professores, como disse, voltei na linha do tempo e faço, citando-os e homenageando-os, inclusive a memória da professora falecida Helena Stefanello Secom, saudar a todos os professores e professoras da nossa querida Cruz Alta, nosso querido Rio Grande e do nosso querido Brasil. E fazendo uma pequena busca na nossa internet, peguei um pequeno texto, muito simplório, até singelo, de autoria de um cidadão chamado Macari. Diz ele singelamente o seguinte: ao mestre, no caso o professor, com carinho. Mestre é aquele que caminha com o tempo, propondo paz, fazendo comunhão, despertando sabedoria. Mestre é aquele que estende a mão, inicia o diálogo e nos encaminha para a aventura da vida. Mestre não é aquele que somente ensina fórmulas, regras, raciocínios, mas sim aquele que questiona e desperta para a realidade. Não é aquele que dá do seu saber,
mas aquele que faz germinar o saber do seu discípulo, no caso, seu aluno. Mestre é você, meu professor amigo, que me compreende, me estimula, me comunica e me enriquece com sua presença, seu saber e sua ternura. Eu serei sempre seu discípulo nesta peleada, difícil escola da vida. Obrigado, professor. Obrigado, professora. Convidamos a vereadora Estela Mares Fagundes, líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, para seu pronunciamento nesta sessão solene. Uma boa noite à nossa mesa, a iniciar pelo nosso vice-presidente em exercício, meu colega vereador Marino Marangon, meu colega vereador proponente desta sessão legislativa, vereador Everley Martins, aos nossos queridos gestores que hoje se fazem representar nesta mesa, o ensino privado, o ensino público, a educação infantil, o ensino médio, o ensino superior, através da Universidade de Cruz Alta, através da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, através da Coordenadoria de Educação, através da Secretaria Municipal de Educação, e nesse ato, professor e vice-prefeito Moacir Marquesan, representando o executivo do município. Então, significa que nós já temos nesta mesa todo o sistema educacional agregado para um momento tão importante e tão significativo em nossas vidas. Cumprimento a nossa assistência, os nossos veículos de comunicação, em especial as nossas homenageadas, que estão representando as nossas categorias, representando os nossos sistemas de ensino de Cruz Alta. Carinhosamente recebam desta Casa Legislativa, como já foi dito, a nossa admiração, o nosso carinho e o nosso respeito profundo pelo trabalho que já foi desenvolvido, que se desenvolve e que cada vez mais será desenvolvido em Cruz Alta. Eu gostaria de iniciar citando uma colocação, fazendo uma citação de Paulo Freire. E muitas pessoas aqui presentes nesta sessão e tantas outras que estão nos ouvindo e estarão nos assistindo, que estão nos assistindo, sabemos que Paulo Freire foi um dos pedagogos, e eu considero pessoalmente, e as pessoas com as quais também já compartilhei espaços de educação, é um dos pedagogos que, com certeza, nunca será superado. O meu ponto de vista é este. Há alguns que dizem que Paulo Freire já está superado no atual contemporâneo. E eu penso que jamais um nordestino que passou fome, onde as suas primeiras letras foram escritas no chão, conseguiu ser um ícone até na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Isto não é retórica, isto não é simplesmente pompas, mas há muita consistência nessa caminhada, na caminhada de um homem, de um brasileiro nordestino que inspirou e continua a inspirar muito a nossa educação brasileira e teve a coragem também de fazer muitas denúncias em relação à ditadura, combateu fortemente esta forma de agir. E não há como esquecer ou não há como superar alguém que nos diz o seguinte: sou professor a favor da decência contra o despudor, a favor da liberdade contra o autoritarismo, da autoridade contra a licenciosidade, a favor da democracia contra a ditadura, tanto de direita quanto de esquerda. Sou professor
a favor da luta constante contra qualquer forma de discriminação, contra a dominação econômica dos indivíduos ou das classes sociais. Sou professor contra a ordem capitalista vigente que inventou uma das piores aberrações, a miséria na fartura. Sou professor a favor da esperança que me anima, apesar de tudo. Com essa citação, trago neste momento, nessa sessão solene, um pouco daquilo que sempre nos atravessou. E quando cumprimentava alguns colegas professores, antes desse ato, desse momento solene, dizia: a maior parte, e hoje nós nos dedicamos já há mais de 3 décadas na área da educação neste município de Cruz Alta. E toda essa trajetória, toda essa dedicação, esse empenho, eu também devo agradecer intensamente a todos os meus mestres, quer do ensino fundamental até a pós-graduação. E, principalmente, ter tido muitas oportunidades de ter compartilhado com a professora Joana Costa, de ter compartilhado com a professora Voni, com a professora Rosane, com a professora Sandra, enfim, com a professora Berenice. São tantos professores, tantos profissionais, tanta dedicação já construída nesta cidade de Cruz Alta, a partir dessas mãos e a partir dessas vozes, Joana. Aos 17 anos, na rede municipal de ensino, inicio uma trajetória. E a partir deste início, nunca mais cessou. E eu tenho convicção, tenho a crença de que a valorização que hoje nós conseguimos, a educação já conseguiu alcançar e muito ainda precisa avançar, ela depende da nossa mobilização, depende da nossa luta constante e de objetivos claros. Quando nós entendermos que a educação, o processo educacional, ele não é meramente um ato de vestir a camiseta ou um ato assistencialista, mas um ato político, onde nós tenhamos capacidade e condições de, no ato de aprendizagem, de ensinar e de aprender, transformar a nossa sociedade. E transformar a nossa sociedade exige a convicção de que a mudança é possível. E os professores, as professoras, os educadores em geral, e eu já dizia para um colega vereador quando chegamos, todos nós somos educadores. Todos nós. Dentro de uma escola, para citar uma instituição, desde a nossa merendeira, que está elaborando, que está produzindo aquela alimentação, o alimento para ser servido é um ato pedagógico. E nesse processo educacional, onde todos nós somos educadores, o papel do professor é fundamental. Desejo a todos os meus colegas que, por opção, estamos por opção, nesta caminhada, estamos por opção nesta profissão, sejamos cada vez mais fortes e unidos para alcançarmos objetivos muito maiores do que aqueles que conseguimos até o momento alcançar. Um grande abraço, com muito carinho a todos vocês e que a Câmara de Vereadores venha muitas outras vezes estar dedicando um momento tão especial a essa categoria do sistema educacional de Cruz Alta. Obrigada. Nós queremos fazer uma correção. A turma de alunos do Instituto Professor Anis Dias é do curso de secretariado e eles estão acompanhados do professor Milton.
Nós convidamos o vereador Gustavo Bilibiu, representante da bancada do PMDB, para seu pronunciamento nesta sessão solene. Boa noite, presidente, em exercício, vereador Marido Marangon, nosso vice-prefeito, professor Moacir Marquesan, a nossa professora pró-reitora da Unicruz, Solange Beatriz Bilig Garcês, nossa coordenadora de educação, Aline Buco Bilibiu, professora também, a professora Maria da Graça da UERGS, nosso colega, e desde já dar os parabéns ao vereador Everley por essa iniciativa. Boa noite aos meios de comunicação, colegas vereadores, vereadora e professora Estela, aos homenageados, ou às homenageadas desta noite, professoras, colegas professoras, aos professores que estão na plateia, aos meios de comunicação. Nosso boa noite a todos. Eu queria, em primeiro lugar, parabenizar as homenageadas, né, nossas colegas da área de educação, e agradecer por tudo que fizeram na educação e que fazem até hoje. E estender esse abraço também a todos os demais professores que aqui cada uma de vocês representa. Eu estava antes também pensando e lembrei da professora Solange na questão da Universidade de Cruz Alta, que vem lançando, né, professora, e a gente já teve a oportunidade de conversar, o PRALIC, o Programa de Apoio à Licenciatura, que visa resgatar esse valor do professor, né? Fomentar com que as pessoas façam o curso de licenciatura, porque não é, o professor é a função mais importante de todas, né? Através dele que a gente forma advogados, médicos, enfim, todas as profissões saem do professor, desse trabalho diário e duro, árduo, da função do professor. E agora eles lançam também uma campanha, né, a Unicruz, os parabéns à universidade, a campanha Mais Professores, a profissão das profissões. Então eu acho que isso vem de encontro a um momento que a nossa classe é tão desvalorizada, né, e a Universidade de Cruz Alta aí acha um caminho para fomentar novamente essa questão e valorizar e que as pessoas procurem o curso de licenciatura para serem professores. Então, eu acho que é muito digno e está de parabéns à nossa universidade. E também gostaria de dizer que hoje eu me sinto honrado em estar vereador, né? Mas o que eu tenho orgulho mesmo é de poder dizer que eu sou professor. E isso é motivo de muito orgulho para cada um de nós. E para finalizar, em nome da bancada do PMDB, do vereador Mauro Reis, do vereador Rafael Braga, a gente quer estender esse abraço a cada uma de vocês, a cada um dos professores da nossa cidade e dizer que a gente deve muito a cada um de vocês, estão todos de parabéns. Parabéns, vereador Everley, por essa iniciativa e que nós possamos cada vez mais, como disse a vereadora Estela, melhorar, crescer a nossa classe da educação, porque, sem sombra de dúvidas, é a mais importante de todas. Muito obrigado e parabéns a todas vocês. Convidamos o vereador José Reis, representando a bancada do PDT, para seu pronunciamento nesta sessão solene. Cumprimentando assim o presidente da casa, demais autoridades da mesa, colegas vereadores, a assistência, professoras, professores, professoras homenageadas, dizer que, de forma nenhuma, o PDT, nós deixaríamos de estar nessa tribuna para aqui deixar um registro daquilo que nós pensamos como político, como pessoa, como pedetista que somos, sobre o trabalho de vocês, sobre a profissão do professor. O PDT, como falou o nobre colega vereador Pimentel, lá do Brizola, ele dava um valor enorme, foi o
governador que mais escola construiu no estado do Rio Grande do Sul até hoje. Nós temos também um senador que eu considero um dos melhores senadores do Brasil, que é o senador Cristóvão Buarque, e dá gosto de escutar um pronunciamento dele, porque ele sempre está se referindo à educação. E ele não vê nenhum caminho plausível de um país desenvolvido, de um estado melhor, de uma cidade melhor, se não for pela educação. E isso, sem dúvida nenhuma, está na mão dos professores, que com trabalho, com dificuldade, com salário baixo, fazem a sua parte. E a grande maioria faz mais que a sua parte. Eu sei, eu sou casado com professora, que hoje está aposentada, e eu sei que o trabalho do professor não é só lá na sala de aula, dando essa aula, transmitindo, traz para casa um monte de trabalho, preparar uma aula para o próximo dia ou mais, conforme as matérias do qual ele trabalha. Então, nós do PDT, em meu nome, em nome do vereador Marino Marangon, que hoje preside a sessão, nós queremos deixar um abraço a cada uma das homenageadas, a cada professor, e tenham a consciência que vocês estão desenvolvendo um trabalho maravilhoso, que deveria ter um reconhecimento maior por parte das autoridades. Mas as coisas não funcionam bem assim. Essa casa, eu que estou aqui no meu 6º mandato, cada vez que os professores precisaram, sempre nós estivemos juntos procurando ajudar a resolver determinados problemas. Mas nem sempre se consegue. Mas o trabalho que vocês fazem, eu repito, é em nome do meu partido e em meu nome. Tem o nosso reconhecimento e saibam que ao transmitir, ao ensinar, vocês estão fazendo algo muito importante e muito difícil, ainda mais pelo momento em qual passa o nosso município, nossos estados e o nosso país. Meu muito obrigado, um abraço a cada uma. Convidamos o vereador Olavo Nogueira Pimentel, líder da bancada do PRB, para seu pronunciamento nesta sessão solene. Saúdo Vossa Excelência, nosso presidente da mesa, vereador Marino Marangon, e saúdo todos os demais componentes da mesa aqui já citados no protocolo, e o meu colega, Vossa Excelência, vereador Everley, proponente dessa matéria, chamado hoje, vamos chamá-lo de professor Everley, né? E saúdo todos os demais colegas, vereadores, a minha colega vereadora, professora também, e todas as homenageadas aqui presentes, as demais professoras, os demais professores que estão na plateia, seus familiares, amigos e a imprensa. Eu quero começar meu discurso nessa noite saudando o Dia do Professor, além de parabenizar esse dia, que essa sessão solene foi marcada por excelência nosso colega aí para essa finalidade, em nome da minha primeira professora Dejanira Escobar, da Escola Antônio Leal Silva, ali do Portão Interior de Cruz Alta, onde eu comecei, Pimentel, em 72, ali estudar um pouquinho, depois do amigo. Então, assim, ali comecei minha vida. Hoje essa escola não existe mais, ela pertence a Santa Clara do Ingaí, foi transferida para lá por domínio de faixa, mas em nome da professora Dejanira Escobar, quero, então, transmitir os meus votos de parabéns pelo Dia do Professor a todos os senhores e senhoras, e dizer que a bancada do PRB na Câmara vem trabalhando também, acompanhando tudo o movimento dos senhores e das senhoras. Nós estamos aqui se colocando ao lado, nessa Câmara de Vereadores, a vocês. Eu sou presidente da Comissão de Educação dessa casa, até o final desse ano. E, como diz, é um dia de festa, é um dia de dar os parabéns pelo Dia dos senhores e senhoras. Mas nós sabemos que falta algo nesse bolo, e nós não vamos desistir de sonhar que esse bolo, ele seja realmente um bolo que agrade aos senhores e às senhoras, merecedoras e merecedores de todos os louros, por ser vocês
como diz, a segunda família que nós temos. Porque nossos pais, a minha mãe, é analfabeta. Ela não estudou. O meu pai foi só ao primário. Então, para ensinar a gente a colherar a palavrinha aquela, né? Então, assim, é só vocês mesmo para ensinar a gente. Então, ali vocês ensinam a gente a ser pessoa, né, de verdade. Tudo que nós temos, nós devemos aos professores. Vocês ensinaram nós a ser gente. Ali vocês ensinaram nós a respeitar os pais, a nós conviver com a família. Então, a gente tem que reconhecer na tribuna esse belíssimo trabalho que vocês fazem. E também hoje aqui dentro, né, temos o José Rei, meu colega, transmite um abraço à sua esposa, professora Sonildo, que é nossa amiga pelo dia do professor, a vereadora Estela, mais uma vez de cumprimento, o Bill, né, também que está com a esposa, a nossa querida Aline Buch, que é professora, professor Moacir Maquezan, parabéns também pelo seu dia, né, professor? Que além de secretário é professor, e vereador Verley, que foi inteligente, vereador, que Deus ilumine o senhor sempre nesse ato de propor, né, matérias que venham somar aqui com esse legislativo, com Vossa Excelência até aqui tem feito. As nossas, né, diretoras do Candário da UERGS, da Unicruz, aqui também, o meu abraço, né, estendo a todos os demais professores e professoras da área que vocês dirigem. Então, assim, sem se estender muito, vida longa para vocês, sucesso, e pode contar aqui com a bancada do PRB em tudo que a gente puder fazer aqui nessa casa. Como eu disse, assim, a gente acompanha tudo o que o meu vereador José Reis já quis citar. A gente não vai entrar nesse debate hoje porque não é o momento, mas sabemos que temos que fazer muito e estamos do lado de vocês. Meus parabéns pelo dia do professor, meu muito obrigado e uma boa noite. Convidamos o vereador Antônio Funk, representante da bancada do PP, para seu pronunciamento nesta sessão solene. Minhas saudações, presidentes. A mesa, para mim, todas as pessoas que estão na mesa, são autoridades hoje aqui, já foram saudados. Aos vereadores, Rádio Cruz Alta, Rádio Independente, as professoras, nosso colega Verley, pelo dia do professor, professoras, quero dar parabéns a todos da nossa região de Cruz Alta, e sinto muito satisfeito falar em professor. Meu pai não teve um dia de aula, falecido Antônio foi um dia de aula, não tinha condições, nasceu em Boa Vista Cadeado, que hoje é município, um dia de aula não teve, não tinha as condições e não existia quase, né? Mas educação sobre aos filhos. E quero dizer que debate muito sobre educação. Eu dou parabéns às professoras, elas dão ensino, educação tem sido aos pais também de casa, porque só sabe culpar as professoras, né? Qualquer coisa as professoras dão ensino na sala de aula, tem que educar, mas tem que começar junto com os pais em casa, né? Porque muita gente só fala, tem que ter educação. Educação é em primeiro lugar, mas tem que ser os pais junto também, porque largue nas creches, como tem minha colega de Boa Vista Cadeado, Rosane, se criamos junto lá, eu me criei antes, mais velho, né? Então, professor que veio de lá, hoje está na cidade de Cruz Alta, trabalha na creche lá com a Yara, eu visito as escolas infantil, tem que valorizar muito também nas escolas infantil, as professoras que estão lá, que mais começa as criancinhas, pequenininha, acompanho todos, como visito todos 2 vezes por ano, que é o dever de nós visitar, conhecer para valorizar mais. Mas realmente temos 2 colegas professores aqui, um também trabalha em escola também, é Verley, vice-prefeito, professor. Então, o nosso dever é pedir, indicar, e o que vem do município, nós aprovar as leis, né? Porque muita gente pode criticar, o vereador não fala bonito, não fala uma coisa também. Na internet eu não entendo, não acompanho isso, né? Que educação o cara traz de casa, as professoras dão educação, estudam, ensinam as crianças, mas realmente culpem muitos professores, como criticam os vereadores, mas tem que começar pelos pais, ajudar, chegar em casa, para não só falar dos professores, né? Porque chega ali, enquanto está na creche, ali, 6, 8 horas, também, chega em casa, pega e faz tudo que é coisa, né? Daí os pais não educam as professoras, não. Por isso que eu sempre defendi a classe dessas professoras, tem que ser valorizada, como todos nós. Eu também não tenho estudo, não tenho, mas educação tudo de casa. Quero dar parabéns a todos. Posso ser criticado. Muita gente criticou no meu 6º mandato aqui, consecutivo. Consegui cada vez a minha votação. Tenho que agradecer aos professores, a todas as pessoas, que todos os doutores que nós temos, juiz, passou pela mão do professor. Hoje eles passam, doutor, não é mesmo professor, nem a Deus não dizem. Isso não doutores daqui da região que já acompanhei, porque são grandes autoridades, mas eles não podem esquecer que passaram uma humilde professora que ensinou eles. Nós temos a dona Marli Araújo, foi professora do escolar
doutor João Raimundo Moscardiano, professora, diretora, né? Quantas pessoas passaram, e doutor, que nem conhecem ela, você faz que nem conhece, e tudo sobre as mãos dela, né? Então, depois as pessoas acham que tem um cara importante. Não, quer dizer, todos nós somos iguais, mas valorizar sempre tudo que é classe. Que as professoras têm que ter mais valor, os professores, mas depende do nosso representante político, não só de nós. O que vem de nós temos que cumprir as leis, é votar. E a todos vocês, meus parabéns, em nome do nosso partido e da minha secretária. Muito obrigado. Convidamos o vereador Everley Martins, líder da bancada do PSB e proponente desta homenagem, para seu pronunciamento nesta sessão solene. Boa noite, vereador Marino Marangon, presidente em exercício desse ato solene, as demais autoridades educacionais do nosso município, da nossa região, as colegas que aqui representam os sistemas de ensino, educação infantil, ensino fundamental, ensino técnico, ensino particular, né, que estão aqui sendo homenageados representando esses sistemas, os colegas vereadores, vereadora Estela, pessoal que nos prestigia, os alunos do Instituto Professor Anis Dias, o João, presidente do Grêmio Estudantil também do Instituto Anis Dias, aqui presente, familiares dos homenageados e demais que nos acompanham através das rádios Cruz Alta, Independente, e que vão assistir também essa transmissão através do canal 16 da TV Câmara. Bom, eu gostaria de iniciar também, como fez a vereadora Estela, com o Paulo Freire, onde ele diz que onde quer que haja mulheres e homens, há sempre o que fazer, há sempre o que ensinar e há sempre o que aprender. Então, é isso que fazem os nossos professores, nossos educadores, no dia a dia, ensinam aprendendo e aprendem ensinando com os seus alunos, seja na educação infantil, na educação especial, na educação técnica ou no ensino superior. Acredito que nós fomos provocados aquele dia pela manifestação do CEPER Sindicato, aqui em frente à Câmara de Vereadores, quando na fala de uma das professoras que estavam reivindicando a questão salarial e a valorização do professor, falou que a Câmara de Vereadores presta homenagem a empresas, presta homenagens a clubes sociais, presta homenagem a diversas categorias e que o professor ele nunca foi lembrado. Então, a gente que sempre realizava, temos direito a uma sessão solene por ano, e eu sempre realizava a sessão solene pelo Dia da Consciência Negra. Optei, então, neste ano, então, em propor pelo Dia do Professor, e também realizamos, né, vereadora Estela, na semana passada, no Dia do Professor, uma audiência pública para estar discutindo a questão do plano de carreira dos professores do nosso município e a valorização profissional através do tão debatido piso salarial nacional. Sabemos que a valorização da categoria, ela não passa só pela questão salário, né, professora Sandra? Hoje a gente vive, através desta pós-modernidade em que nos encontramos, a desvalorização da questão do mérito de ser professor. Eu ouço sempre das pessoas mais antigas o respeito que o aluno tinha pela autoridade do professor. E diferente daquilo e como diz Paulo Freire, não é do autoritarismo, não é ser autoritário, mas é respeitar a presença do professor, respeitar o professor como mestre, a hierarquia, né? E saber que está ali aprendendo e que o professor também está ali aprendendo com o seu aluno, né? Então, a gente precisa, enquanto sociedade, nós, como representantes da sociedade, da nossa cidade, buscarmos debater, buscarmos construir, e essa iniciativa da Universidade de Cruz Alta, ela é importantíssima para que a gente volte a valorizar a figura do professor. O vereador Funk muito bem colocou todos os profissionais, todas as categorias profissionais, seja juiz, doutor, promotor, aqueles mais valorizados na nossa sociedade, eles passaram pelo mais humilde
professor, pela mais humilde escola, aquela que enfrenta as dificuldades, que faz rifa para conseguir as melhorias necessárias para a manutenção da sua escola, aquela escola onde os professores, além de se preocupar com a parte pedagógica, eles precisam se preocupar com a parte administrativa, vender rifa, buscar recursos, fazer festas para melhorias na escola. E, além disso, muitas vezes eles se preocupam também com a vida do aluno, sabem que ali se encontram crianças em vulnerabilidade social, crianças que estão sofrendo violência nas suas casas, crianças que não têm todas as necessidades básicas supridas, muitas vezes, para que possam chegar na escola e aprender, de fato, aquilo que o professor está tão disposto a ensinar. Então, a gente sabe que a realidade educacional ela é complexa, né? E que a gente precisa ter um grande envolvimento da sociedade para que cada vez mais a gente tenha mais investimento em educação, né? Para que a educação, de fato, seja prioridade nos orçamentos e não só prioridade nos discursos. A educação sempre é prioridade nos discursos, mas nós precisamos saber buscar para que seja prioridade nos orçamentos, nós precisamos saber nos organizarmos para isso, enquanto educadores e principalmente enquanto sociedade interessada na construção de um mundo melhor. E um mundo melhor só passa pela mão do professor e pela educação. Então, parabenizar a todos os colegas, professores e professoras, né, por esse dia, e dizer que a educação ela se faz todos os dias e o dia do professor também é todo dia. E, para finalizar, também vou finalizar com o Paulo Freire dizendo: a alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. É fundamental que tenhamos professores que estejam alegres desempenhando a sua função. Muito obrigado. Neste momento, convidamos o vereador Everley Martins para fazer a entrega dos certificados de participação nesta sessão solene. Para a Unicruz, Universidade de Cruz Alta, representada pela professora doutora Solange Beatriz Billig Garcês, pró-reitora de graduação da Universidade de Cruz Alta. A palavra está à disposição da pró-reitora, professora Solange Garcês. Boa noite a todos. Boa noite ao presidente Marino Marangon, ao representante do Executivo, professor Moacir Marquesan, que também foi meu professor, a Aline Buco Bilibil, que foi minha aluna, a professora Maria da Graça, da UERGS, ao Everley, parabenizá-lo por propor, né, essa sessão e essa lembrança a esta profissão tão importante que eu considero a profissão das profissões, né, que é ser professor. Boa noite à professora Estela, né, que agora é vereadora, e cumprimentando ela, cumprimento a todos os demais vereadores. Boa noite às professoras. Também algumas foram minhas alunas, na plateia também vejo alunas, né? E isto é muito importante e deixa a gente bastante emocionada. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de colocar o seguinte: quando a Estela coloca que nós temos aqui, né, um sistema representado, todo o sistema de ensino, sistema privado, público, na verdade, nós não temos todos, não, porque, como Universidade de Cruz Alta, nós somos universidade comunitária, não universidade privada. Universidade privada tem a ideia de educação comercializada, de comércio, e nós não temos essa missão, isso não está na nossa missão, né? Nós somos universidade comunitária e fizemos a universidade para a nossa comunidade. Somos universidade que não tem um dono,
E essa universidade que não tem um dono, ela vive apenas dos seus recursos financeiros, por isso ela precisa cobrar mensalidades. Mas essas mensalidades são todas reinvestidas na própria instituição. E cabe aqui dizer que a universidade tem mais de 50% de bolsas de alunos que não pagam, né? Temos bolsas ProUni, ProIES. Então, a universidade está aqui também para complementar todo o trabalho que faz a UERGS, né? Que faz a UAB, né? E a universidade está cumprindo esse papel e quer, quando o Gustavo e o Everley falam de que nós estamos lançando o programa PRALIC, nós estamos realmente nos desafiando como instituição comunitária com um problema que a gente entende que é necessário, sim. Podemos estar pensando, é um momento de crise, é uma profissão desvalorizada, não vale a pena mais investir, mas não. Nós pensamos que este é o momento, sim, de nós investirmos, de nós repensarmos e de nós mudarmos esse olhar que se tem para a profissão professor. Nós corremos um risco de estarmos há alguns anos sem professores, em várias áreas. E é isso que nós precisamos olhar e é isso que nós precisamos pensar. A Universidade de Cruz Alta passou por uma crise há 10 anos atrás, mas conseguimos reverter, estamos num momento bastante confortável. Poderíamos estar investindo em outros cursos mais técnicos, mais científicos, né? Como as engenharias, a agronomia, a medicina veterinária, e não precisávamos estar nos preocupando com licenciatura. Mas não é essa a nossa missão, não é esse olhar que nós temos para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. Nós acreditamos, sim, que a única profissão que pode mudar uma sociedade é a profissão do professor. Não pode existir uma universidade sem ter um espaço com licenciaturas, com a área da educação. Porque os outros cursos a gente investe na questão científica, na questão tecnológica, mas é através das licenciaturas, da educação, que a gente forma pessoas humanas, pessoas críticas, pessoas éticas. Então, nós, como Universidade de Cruz Alta, entendemos de extrema importância, sim, nós investirmos nas licenciaturas. E é por isso que, além do Parfor, da plataforma Freire, que é uma plataforma federal que nós temos, nós somos uma das únicas regiões, juntamente com a UERGS, né, que oferecemos o Parfor. Mas nós sabemos que o Parfor ele tem um prazo determinado, porque ele é para os profissionais, as professoras que estão em exercício e que ainda não tiveram oportunidade de ter uma formação superior. Mas ele acaba, né? E quem vai formar? Os novos professores que nós precisamos para ocupar esses lugares. Né? Então, nós entendemos, sim, que a sociedade precisa investir nas licenciaturas. E, como instituição comunitária, nós estamos, então, nos desafiando e pensando em várias alternativas para possibilitar a oferta de cursos de licenciatura no ensino regular. Todos os nossos cursos de licenciatura têm conceito 4, de conceitos que vão de 1 a 5. Não temos alunos porque... não sabemos, talvez, justamente porque há essa grande insistência em dizer que é uma profissão desvalorizada, que é uma profissão que não vale a pena. Mas nós temos que dizer ao contrário, vale a pena sim. E é isso que nós estamos fazendo ao nos desafiar e recolocar as licenciaturas no vestibular. Nós acreditamos sim na profissão professor. E é isso que nós estamos fazendo através do lançamento desse programa Mais Professores, a Profissão das Profissões. E nós aproveitamos, então, para fazer um convite, deixar a todos esse convite, que nós estaremos no dia 20 de novembro, fazendo o lançamento oficial desse programa, no Clube Arranca, através de um jantar, onde toda a renda será revertida para o Hospital São Vicente. E aí nós queremos, então, o apoio de todos vocês, né, para investirmos nesse programa. E eu deixo aqui um recado para todos os vereadores. Se quiserem ter bons projetos, se quiserem serem lembrados, invistam em projetos na área da educação. Boa noite. Obrigada.
Convidamos a vereadora Estela Mares Fagundes para fazer a entrega do certificado de participação para o UERGS, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, representada pela professora Maria da Graça Prediger da PIEV. Convidamos o vereador Gustavo Bilibil para fazer a entrega do certificado de participação para o Colégio Santíssima Trindade, representado pela professora Viviana Machado Hertal. Convidamos o vereador Marino Marangon, presidente em exercício, para fazer a entrega do certificado de participação para a Escola Cooperação, representada pela professora Joana Martins, diretora da escola. Convidamos o vice-prefeito e professor, senhor Moacir Marquesan, para fazer a entrega do certificado de participação à rede de ensino Faccentro, Unidade Cruz Alta, representada pela professora e diretora Avone Maria Dobrachinski. Convidamos o vereador Everley Martins para fazer a entrega do certificado de participação à SEG Escola de Educação Profissional Érico Veríssimo, representada pela professora Fabiane Cardoso. Convidamos o vereador Everley Martins para fazer a entrega do certificado de participação para a professora da Escola de Educação Infantil, Rosane Botega Costa, representando as escolas infantis nesta sessão solene em homenagem ao Dia do Professor. Convidamos o vereador Everley Martins para fazer a entrega do certificado de participação para a professora Sandra Mantovani, representando as escolas estaduais nesta sessão solene em homenagem ao Dia do Professor. A palavra está à disposição da professora Sandra Mantovani para se manifestar representando as redes de ensino municipal, estadual e particular. Boa noite. Primeiramente aos homenageados dessa noite, minhas colegas, meus colegas, e também aos vereadores aqui presentes, ao vereador Everley, que se mostra interessado em trazer para o debate, não só para a homenagem, esta data tão importante que é o Dia dos Professores. Ele lembrou na fala que no dia 15 estávamos aqui também nessa casa fazendo debate sobre o que é ser professor, como se coloca o professor nessa situação atual. Agradeço a homenagem, agradeço o chamado para que eu fizesse esta fala. Desculpem-me se eu não agradarei a todos. É uma homenagem, sim, mas é um momento, como eu conversava com o João, nosso aluno, presidente do Grêmio Estudantil da Escola Anis Dias, que nos orgulha em estar aqui hoje presente, interessado no que se fala sobre o professor, interessado sobre como se valoriza hoje o professor e, principalmente, o desejo que João traz de ser professor. O que dizer? O que dizer nesse dia,
colegas, só nós, professoras e professores, sabemos o que é ser professor. Sabemos o que é fazer uma criança conhecer o que não conhecia, descobrir o que está escrito e escrever o que pensa. É mágico, é encantador. Isso nos faz desejar, isso nos faz buscar, isso nos faz sonhar. Olhando para a Rosane, o que nos permite pensar? Aqueles pequenos, recém-saídos dos colos de suas mães, são entregues a quem? A quem ensina os primeiros passos? A quem enxerga o que não foi visto em casa? A quem busca um médico? A quem dá colo? A quem chora junto? E a quem é bem valorizado? Que salário têm os nossos educadores infantis? Como são vistos? São vistos com todo esse merecimento de serem os primeiros professores? Acredito que não. Mas continuemos sonhando, Rosane. Continuemos sonhando. Não sonhando dormindo. Sonhando acordado. Sonhando agindo. Cumprimento também a universidade, que me formou, que me fez gente, que deixou em mim suas marcas, que deixou em mim ensinamentos, que me fez corajosa para denunciar, que me fez corajosa para protestar, que me fez sonhadora, que me fez encantada com a minha profissão. Sou feliz com o que eu faço. Sou feliz com o que eu faço. Eu acredito no que eu faço. Eu deixo marcas em meus alunos. Depois que os aprovo, que eles seguem suas vidas, eu não fiquei para trás. Serei sempre sua professora. Serei sempre lembrada. Mas hoje, nessa homenagem, desculpe, Verley, preciso fazer uma reflexão. Não trago uma frase de Paulo Freire, a quem tanto admiro, que está muito presente em minha formação, mas trago uma frase de Guimarães Rosa, que diz assim: o animal satisfeito dorme. O animal satisfeito dorme? O animal satisfeito dorme. Nós não estamos satisfeitos. Nós não descansamos. Nós não dormimos. Que bom que incomodou aquele nosso ato luminoso aqui. Que bom! Não estamos satisfeitos, não dormimos, nos organizamos em nossos sindicatos e denunciamos. Outro dia, fiquei revoltada, porque ouvi em uma rádio aqui de Cruz Alta, que uma pessoa dizia que os professores se preocupam com tudo, aumento de ICMS e outras tantas coisas que acontecem e não param para pensar em conteúdos. Santo Deus, que conteúdo quer que pensamos? Os professores formam pessoas e os conteúdos não estão descolados da vida. Os conteúdos são a vida. Os conteúdos são o que acontece no nosso país, o que acontece no nosso Rio Grande, o que acontece em Cruz Alta. Estes são os conteúdos. Copiar, encher caderno, isso forma copistas. Precisamos formar pessoas críticas. Pessoas que não estão satisfeitas. E por que não estamos satisfeitos? Não estamos contentes com as estruturas físicas de nossas escolas, porque hoje não oferecem acessibilidade a todos os alunos. Não estamos satisfeitos com a destinação de verbas realmente suficientes para que se faça uma educação de qualidade. Como a educação é falada nos discursos políticos? Como ela é citada? E o que se faz? O que se faz de prático? O Brasil para ter tanta lei legal, né? Graças a Deus que eu nasci aqui. Lei tem. Cumprir que é bom. Quem cumpre?
Tem coisa que não dá para mudar, tem coisa que não dá para mexer, tem coisa que não dá para cumprir, tem coisa que só dá para prometer. Nós não estamos satisfeitos porque se esquece do esforço pedagógico do professor ao ensinar. Dizia o Everley na fala dele, os professores estão lá na escola motivados a ensinar. E como estão os alunos? E o que se tem na escola? Dias atrás, tínhamos o apoiador pedagógico, que é um profissional que fazia o atendimento de alunos que não conseguem aprender dentro da sala de aula. O que foi feito? O apoiador pedagógico não existe mais, não é coordenadora. Ele foi retirado das nossas escolas. E os nossos alunos, os meus alunos lá da Escola Maria Bandarra, que estão no 3º ano e ainda não iniciaram a leitura e a escrita, não tem o que se oferecer. Não tem. Os pais do Maria Bandarra não podem pagar professor particular. Eu só tenho professor em sala de aula. E quando esse professor fica doente, quem desce para a sala de aula se eu não tenho ninguém para descer? Essa é a nossa realidade. Se homenageia professor, mas se denuncia as condições em que hoje trabalhamos. Quando o professor fica doente, quem substitui esse professor? E professor fica doente, né? Professor fica doente. Por que professor fica doente? Por quê? Porque gosta de tirar laudo? Está dura a nossa vida, gente. Está complicada a nossa vida. Temos que dar conta de muita coisa. Nossas crianças que apresentam dificuldade de aprendizagem, apresentam necessidade de atendimento médico especializado, são atendidas frente à sua necessidade? Vocês sabem do tempo de espera que ficam nossas crianças para serem atendidos por um oftalmo? Por uma fonoaudióloga, sabendo que a criança escreve como fala. Quanto tempo eu tenho crianças em fila de espera? Hoje temos um psiquiatra infantil no município de Cruz Alta? O que eu faço com as minhas crianças se eu não tenho psiquiatra infantil? Pedro Demo, um educador que eu muito admiro, diz: ser professor é cuidar para que o aluno aprenda. E cuidar para que o aluno aprenda exige que eu preste atenção em todas essas particularidades. Quantos alunos esperam por esses serviços que vão definir a sua aprendizagem? Entendemos a necessidade da formação continuada. Entendemos, sim. Precisamos estudar. Quem não estuda não pode mais ensinar. Não valeu aquele certificado que eu peguei lá na minha formação e eu tenho direito a dar aula por 25 era no passado, agora minha aposentadoria vai demorar quanto tempo? Me formei e vou trabalhar quanto tempo? Tenho que estudar, tenho que me manter em formação, tenho que me manter em reflexão. Mas, gente, professor que tem 2 turmas, trabalha a manhã inteira, trabalha a tarde inteira, mal dá tempo de comer. Banho isso depois, na madrugada. Mal tu olha para os teus filhos e tu tem que correr para o teu curso de formação. Aquela frase que diz: aluno com fome não aprende. Professor cansado aprende. Professor cansado produz. Queremos formação, sim. Mas queremos o que não é sonho. Queremos essa formação dentro do nosso turno de trabalho. Pode? Pode. Aqui pertinho, em Ijuí, a lei do piso é real, não é sonho. E os professores, em seu turno de trabalho, têm sua formação, têm seus momentos de planejamento. Pode, gente, não é sonho. Ninguém vai nos dar. Temos que conquistar. E sobre a lei do piso,
O que se dizer sobre a lei do piso? Quem criou, só prometeu. Outros que prometeram nem dialogam com os professores. Não dialogam com os professores. Hoje não se acredita que nós, professores municipais, vamos ter essa lei. Nem diálogo temos. E outro, engraçado, mas nos mandou procurar na Tumeleiro. Eu fui até Tumeleiro. Só me mostraram realmente o piso. É piada. É piada o que se faz com o professor. Não estamos satisfeitos, não porque sejamos infelizes em nossa profissão. Os filhos deste Brasil, os filhos deste Rio Grande, os filhos de Cruz Alta, os filhos dos aqui presentes, estão em nossa sala de aula. E sabemos do nosso compromisso, sabemos da nossa tarefa. Nos sentimos honrados por essa homenagem. Mas, vereador Everley, gostaríamos mais que houvessem mais momentos de reflexão, de debate, de denúncia e de encaminhamento de propostas para que este quadro fosse de uma outra forma relatado, de uma outra forma descrito. Enfim, professores, somos criativos, somos alegres, somos contadores e criadores de histórias. Somos a ponte que leva o aluno a descobrir, a criar, a inovar, a colocar antes de seu nome uma identificação, uma profissão. Somos referências para os nossos alunos. Somos presença que os acompanha por quantas horas diárias e por quantos dias. Somos guerreiros, somos bravos, somos sonhadores. Acreditamos que será possível. Ensinar tem nome, ensinar tem rosto. Ensinar é uma profissão. Deixo aqui o meu abraço aos meus colegas, deixo aqui um abraço a todos os presentes e deixo também a proposta de se pensar seriamente na educação, de buscar as mudanças necessárias para que se tenha realmente uma educação de qualidade, desde a educação infantil. Muito obrigada. A palavra está à disposição do vereador Marino Marangon, presidente em exercício, para o encerramento desta sessão solene. Mais uma vez agradecer a todos e a todas aqui presentes. Não podia deixar de manifestar a minha satisfação em presidir essa sessão solene e também, professora Sandra Mantovani, dizer para a senhora que sou solidário à sua fala, tenho certeza que cada vereador e vereadora desta casa pensa como a senhora. E se esse processo, se esse projeto chegar nesta mesa, vocês podem ter certeza, sem dúvida nenhuma, que vocês vão ter 100% de apoio. Pode ter certeza, todo o professor e a professora que está nos assistindo, nos ouvindo, nós não pensamos nem um pouquinho diferente do que a senhora fala. A gente sente na pele o que vocês passam na escola, porque a gente sabe o que acontece, sabe como o vereador Antônio Funke frisou aqui na fala dele, uma fala humilde, mas certa, uma fala que vem lá de fora, onde diz, desde os primeiros dias de escola, a senhora frisou muito bem, quem é que cuida das nossas crianças, quem é que pega no colo quando elas estão chorando, quem é que ensina desde o beabá.
Então, professores, professoras, é com satisfação que eu presidi essa sessão. E como falei, é o pensamento de toda essa casa, não foge nem um pouquinho dessa realidade. Esperamos que não demore muito esse dia chegar e que a gente possa estar aprovando aqui nessa casa o tão sonhado piso e tão desejado e tão necessário, porque a gente sabe que o professor é merecedor. Esse piso não é nenhum favor que vão estar fazendo, é um direito do professor que já foi discutido em todas as esferas, falta ser aplicado. Agradecemos a presença das senhoras e senhores e damos por encerrado esta sessão solene em homenagem aos professores e professoras. Muito obrigado.